Parece que há coisas que só nós, que estamos encarnados, podemos fazer. Existem seres em muitas dimensões, existem seres em muitos mundos, em muitos planos de consciência, mas aqueles seres encarnados, ou nós, no caso da Terra, podemos fazer certas coisas ou podemos nos relacionar com o universo de uma maneira que os outros seres não podem, porque estão em outros planos ou em outras dimensões. Então, isso significa que nós temos uma certa tarefa que cabe a nós fazer. E quando nós ficamos diante de situações difíceis, de situações de crise, ou vemos uma grande necessidade, em geral, nós passamos para os nossos irmãos ou para os seres que estão num outro plano, que são seres que nos instruem, são aqueles santos aos quais temos devoção, os mestres de sabedoria, os anjos, os arcanjos. Nós entregamos para eles aquilo que seria a nossa parte. Nós deixamos de fazer a nossa parte e contamos, na nossa incompreensão, de que cabe a eles fazer. E, na verdade, não é assim. Neste final de ciclo, nós estamos cada vez mais sendo alertados nesse sentido. Porque à medida que a transição da Terra vai avançando, à medida que o processo planetário vai desenvolvendo e até fisicamente, até materialmente, a situação vai se configurando como um final de um ciclo, para que se faça a transição para um outro ciclo. À medida que esses tempos vão encurtando, nós vamos sendo alertados, porque os seres, as hierarquias, os nossos instrutores, que estão nos outros planos e que antes assumiam uma grande parcela das tarefas de manter o planeta em ordem, de sustentar a vida planetária, de nos instruir para que pudéssemos colaborar com a evolução, esses mesmos seres estão nos avisando: atenção, assumam a sua parte, porque nós temos que nos retirar para outros planos. Vamos imaginar que nós temos que fazer uma prova numa escola, no final do ano. Nós somos alunos normais, não? Então não gostamos de estudar, não somos aplicados. Os nossos professores nos passam a matéria, nos passam os exercícios e nós não fazemos, queremos fazer outras coisas. E acontece que o tempo vai passando e começa a se aproximar a data daquela prova final. Então, os nossos instrutores, muitas vezes temos até instrutores particulares, temos aulas particulares para ver se conseguimos aprender a tabuada, aprender a gramática, aprender os idiomas que temos que aprender. Mas parece que não nos interessamos muito pelo assunto. E o professor começa a dizer: a data está chegando, a data da prova está chegando. Porque quando chegar a hora da prova, os nossos professores, que nos amam tanto e que querem tanto que possamos cumprir a nossa parte, não vão poder entrar na sala e fazer a prova. Nós vamos entrar na sala sozinhos e vamos ter que fazer a prova. Então, esses momentos da prova, que são os momentos que a consciência planetária deve fazer uma transição para um outro estado, nesse momento nós vamos ter que colocar em prática aquilo que aprendemos. Não vamos estar com os nossos professores resolvendo as nossas questões. Então parece que teremos que fazer emergencialmente, porque vivemos tempos de emergência, emergencialmente aqueles cursos que fazemos nas férias, fazemos no final de semana, para suprir aqueles anos escolares e aquelas matérias que deixamos para trás. O que a hierarquia tem nos passado nesse sentido?
além de nos alertar de todas as maneiras que estamos no final de um ciclo que necessita a nossa participação consciente. Isso já foi dito de toda maneira, já foi dito há séculos, não que vem sendo dito, inclusive através das profecias. Mas parece que não acreditamos muito nisso, porque chegamos em casa, apertamos o interruptor, a luz acende. Abrimos a torneira, sai água, de vez em quando não, mas normalmente sai. Não entramos muito no mérito da qualidade daquela água. Abrimos a torneira, sai água, achamos que está bem. Vamos no supermercado, compramos uma garrafa de água mineral, não, porque aquela da torneira já não serve mais, e achamos que está bem. É como se a fonte da água mineral fosse a prateleira dos supermercados. Percebe como a gente não atenta muito para qual é a situação que nós estamos? Nós colocamos a lata de lixo do lado de fora da casa, passa um caminhão com alguma alma abnegada que está fazendo aquele trabalho e um irmão recolhe aquele lixo. Então, nós vivemos uma situação que é frágil em todos os sentidos, porque nós acreditamos em coisas que não são reais. Nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança em estruturas que não são reais, que são mantidas por uma engrenagem que é completamente mentirosa. Até as notícias que recebemos são mentirosas. Então, o que nós precisamos é buscar o que é verdade nisso tudo. E onde vamos buscar essa verdade? Certamente não será na internet, não será nos noticiários, porque isso faz parte dessa engrenagem que está por um fio. É admirável como acordamos de manhã e as coisas em volta estão minimamente acontecendo. Nas cidades onde vivemos, porque tem partes do planeta onde a vida externa não está funcionando como funcionam nessas cidades onde estamos. Existem regiões do planeta onde o caos, até o plano físico, já está bem instalado. E temos notícia disso, mas são notícias. Desligamos a televisão, parece que acabou. Aquele irmão que assistimos na televisão, dentro do terremoto, dentro do tsunami, dentro das chuvas, dentro das inundações, dentro da fome, dentro da miséria, dentro da enfermidade. Quando desligamos a televisão, aquele irmão continua no sofrimento, percebe? E nós desligamos e vamos tomar o nosso lanche, fazer a nossa refeição, vamos organizar as nossas férias, ou vamos ver o que vamos fazer no final de semana para sair dessas cidades que são tão confusas. Então eu vou arejar no meu sítio, eu vou para as montanhas, ou vou para a praia. Será que é isso que a instrução nos pede? O que será que fazem os nossos instrutores enquanto nós estamos cuidando da nossa vida e nos divertindo? O que será que fazem as hierarquias? Então, se estamos buscando a verdade, buscando compreender onde estamos, para que estamos aqui, para que estamos nesse momento do planeta, essa situação planetária não é fruto de um governo, de um governante, de um sistema político, de um sistema econômico, da taxa de juros, do sistema de saúde. Não é isso. É fruto do nosso modo de pensar. É fruto da nossa atitude diante da vida. Nós acreditamos em coisas que são completamente mentirosas. Nós acreditamos na posse, na propriedade. Passamos a vida lutando pela propriedade. Desencarnamos, até o corpo fica para trás. Somos donos de quê? Somos usuários, somos guardiães. Então precisamos mudar de posição, porque os tempos estão encurtando e estamos chegando naquele momento que vamos ter que entrar na sala de aula e fazer a prova. E essa prova diz respeito
a uma transição do planeta para um outro estado. Significa um outro estado de consciência, um outro estado vibratório, uma outra maneira da energia no planeta circular, moldar, construir, evoluir. É um outro processo químico, ou seja, são outras leis. Teríamos que ter uma visão, se possível, mais consciente. Então temos que trabalhar nisso. Existem certas instruções que nos chamam, certas instruções que apelam para aquela nossa parte mística, que é uma união mística, é uma união interna com os nossos níveis mais altos, a união da nossa personalidade com a alma, a união da alma com o espírito, da alma no corpo de luz, do corpo de luz na mônada. Ou seja, podemos descrever isso de muitas maneiras. Mas parece que esse processo hoje não pode ficar só no âmbito místico. Não é só um processo de uma realização individual. Eu vou chegar na minha alma. É mais do que isso. Porque o planeta está por um fio. Depende também de nós o transcurso, o desenvolvimento do processo planetário. Porque nós estamos sobre o planeta e nós somos agentes criadores dentro da criação terrestre. Então, essa sinfonia conta com aquilo que nós, cada um com seu instrumento, está tocando. Não é uma sinfonia no planeta que já está pronta e nós estamos aí por acaso, para cuidar da nossa vida. Isso é um engano, isso é uma mentira. Aprendemos isso na escola, isso é perfeito. Isso que nós mesmos nos ensinamos, porque somos nós que estamos, vida após vida, construindo isso que está aí. Então, o que a educação nos ensina, fomos nós mesmos que construímos. E, ademais, a humanidade é una. Então, se um irmão nos ensina algo, nós estamos ali. Então, sem dúvida que aprendemos que temos que vencer na vida. Conhecem essa frase? Claro, todos nós conhecemos. Temos que vencer na vida. Temos que ser melhores do que os outros. Outra mentira. Temos que encontrar a felicidade na vida. E aí, para encontrar a felicidade, compre isso, faça aquilo. Não? Tudo atrás de coisas materiais. A busca da felicidade está baseada na posse, na propriedade, no gozo, e o planeta sendo destruído. Então precisamos arrumar o foco da nossa consciência, porque os momentos estão se encurtando. E os nossos irmãos fazem de tudo para que possamos despertar, e nós pouco ouvimos. Quando ouvimos, fazemos do nosso jeito. E o nosso jeito não serve, porque o nosso jeito colocou a vida planetária no estado que está. Mesmo aqueles de nós que somos boas pessoas, bem intencionados, que queremos fazer o bem, não, na hora vaga, arrumamos um tempinho para fazer o bem, mesmo esses de nós fazem as coisas da própria maneira. Aqueles na humanidade que estão totalmente disponíveis para fazer o que for preciso, contamos, parece, nos dedos das mãos. Parece. Como nós, humanos, terráqueos, temos este mecanismo do livre-arbítrio, teríamos que usar o livre-arbítrio inteligentemente, mesmo que seja nesse tempinho final, com isso que aprendemos porque usamos tanto o livre-arbítrio, ao longo de vidas, não? Usamos o livre-arbítrio para tudo que não tem a menor importância e que está destruindo o planeta. E aquilo que é importante realmente, nós esquecemos. Então, teríamos que usar o livre-arbítrio de uma maneira inteligente, de uma maneira
eficaz e eficiente. Existe um atributo do monastério que diz assim: render-se, a palavra qual é? Render-se. Render. É uma entrega acima de qualquer entrega. É uma rendição. Desistimos de tudo, rendemos. Render-se a um amor arrebatador. Não é nenhuma fotonovela, não é novela dessas da televisão, não vamos encontrar a nossa alma gêmea, não, porque existe essa fantasia também de termos uma alma gêmea. É mais do que isso. Vamos ver o que significa isso. Render-se. Render-se. Rendição. Então é total. Quando a gente rende, é uma entrega total, não tem nada escondido nos bolsos. Render-se a um amor arrebatador. Esse amor arrebatador nós não conhecemos. Porque o que nós chamamos de amor, que é esse amor humano, isso não é amor, isso é posse. Vai até no cartório, assina um documento. Então não é amor. Isso é um trato comercial. E aí, amor arrebatador. Então, algo que arrebata é algo que nos pega e nos coloca em outro plano. Arrebatou. Então, este amor arrebatador já foi vivido sobre a terra. Por exemplo, Teresa de Ávila conheceu esse amor arrebatador. Os místicos eram tomados por esse amor arrebatador. Percebe? Então existe algo misterioso que a mente não explica, que a mente não conhece, mas que o coração pode conhecer. Mas, para o coração conhecer isso, que é misterioso, precisa rendição. Precisa rendição porque, senão, nós não entramos nisso de verdade, nós não nos doamos para esse amor arrebatador. Mas o atributo continua. Render-se a um amor arrebatador. Então, nos pega, nos põe no outro plano. Render-se a uma loucura santa. Loucura santa. Então, parece que, para nós sermos eficazes, eficientes, para nós sermos de ajuda nesse final de ciclo e podermos fazer a nossa prova, parece que precisamos de uma dose desse amor arrebatador e dessa loucura santa. Então, é uma loucura santa, é algo que não é normal. Então, se nós vamos nos render a uma loucura santa, nós vamos sair da nossa normalidade. Será que entendemos isso? Sair da normalidade é sair da normalidade. Então, nós acordamos de manhã. Qual que é a nossa atitude? É normal? É igual a de ontem? Não serve. Se nós acordamos de manhã e estamos na mesma atitude do dia anterior, não serve. Porque o planeta depende de nós. Aquele irmão que está morrendo de fome na África depende de nós. Aquele irmão que está se afogando nas enchentes, que está desencarnando nos terremotos, que está passando pelos furacões, que está na miséria, na enfermidade, esse irmão depende de nós também, percebe? Então, a minha atitude constrói algo. Eu tenho que ter consciência disso. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos presos dentro de uma sala, portas e janelas fechadas, e a sala escura, pouco se enxerga. Isto é, num certo sentido, a situação planetária. Temos algumas luzes que se acendem, que são luzes artificiais, porque isso aí é luz artificial, isso que apertamos o interruptor e acende. Isso é o estado mental, é artificial. Uma pessoa abre a janela, ou abre a porta, entra luz
entra ar, muda a situação de todos. Não é assim? Uma pessoa abriu a porta e a janela. Então, nós dizermos que nós somos um, que somos sozinhos, ótimo. Temos pernas para andar? Caminhamos. Não temos pernas? Trabalhando onde estamos. Não existe obstáculo no plano material para nos impedir de fazer o que temos que fazer. Se não fazemos, é porque não queremos ou não compreendemos. Mas temos que saber, podemos anotar na agenda, a situação planetária depende de nós. Vou repetir. A situação planetária depende de nós. Está claro? O ensinamento esotérico do passado, principalmente o ensinamento tibetano, que conhecemos muitos irmãos, não iniciados nos lamastérios, em certos âmbitos mais restritos, conheceram muito da lei universal. Viveram a lei universal. É conhecido desde sempre, ou desde que o ensinamento pôde chegar até nós, que o modo de pensar, o modo, não são os pensamentos, não, é o nosso modo de pensar, é a nossa crença, determina, influencia o curso dos acontecimentos. Então, as coisas acontecem como acontecem porque nós temos uma crença, porque nós somos seres criadores. Então, o nosso modo de pensar, essa máquina não vai girando, girando, e constrói uma certa condição. E nós alimentamos essa condição com o nosso modo de pensar, com a nossa normalidade. Então, nós precisamos, rapidamente, mudar as condições do planeta. Onde começamos? Começamos em nós. Se existe uma casa e os esgotos estão entupidos e a água dos esgotos sai por todos os lados, alguém tem que chegar e desentupir o esgoto. Quem está disposto a colocar a mão na massa? Quem está disposto a socorrer os enfermos, a ir aonde ninguém quer ir? Somos quantos aqui? Imagina se estivéssemos dispostos e disponíveis, quantas coisas poderiam ser feitas. Então temos que ser tomados por um amor arrebatador. Então não é deste plano, é algo do alto que nos toma e nos arrebata. Temos que ser tomados por uma loucura santa. Temos que ser capazes de acordar de manhã e dizer: desencarnei, morri. Pronto, vou nascer de novo. Percebe? Isso tinha que ser a cada dia. A cada dia tínhamos que ser mais loucos. Loucura santa. Não é uma loucura normal. Tem que ser uma loucura santa. Porque nessa loucura santa, nós vamos transpassar uma certa capa que existe em torno do planeta. Se nós fôssemos, nos planos sutis, tirar uma foto da Terra, nós íamos ver uma crosta escura envolvendo todo o planeta. E nós, sobre o planeta, dentro dessa esfera escura. É uma capa escura que nós mesmos construímos e alimentamos, não é de poluição material. Existe poluição também. Mas isso é no plano sutil. Isso é uma crosta que está ligada ao nosso karma material. Então não é algo que se dissolve facilmente, porque o nosso karma material é muito pesado. E nós continuamos degradando a situação na qual estamos. Então esse karma material fica cada vez mais complicado. Essa crosta fica cada vez mais rígida.
Então existe essa crosta, esse karma que nós mesmos geramos. Não, karma é aquela lei de causa e efeito, não? Essa palavra já está bem conhecida. Encontramos os efeitos daquilo que semeamos, daquilo que geramos. Então, como vamos fazer com essa crosta? Que está aí impedindo a nossa comunicação com toda a vida universal. É uma crosta. E nós vivemos dentro disso. Somos normais dentro disso. Do ponto de vista interno, é como se nós estivéssemos nos movendo dentro da lama, com a lama até a altura do peito. Sabe quando caminhamos com dificuldade? É tudo lento, é tudo preso. É assim, essa é a nossa vida normal, dentro da lama. E tem pessoas que prezam isso. Então, não vemos onde estamos. Tem pessoas que são chamadas pela hierarquia e dizem, olha, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Compromisso com essa crosta e com essa lama. Então, acima dessa crosta, no espaço, existe um fogo, existe uma energia ígnea, uma substância ígnea. Podemos imaginar um fogo, uma eletricidade, uma luz que está permeando todo o planeta. Isso vem do espaço para a Terra. Isso vem de uma fonte cósmica para a Terra. Como nós temos livre-arbítrio, isso não pode dissolver essa crosta e entrar. Assim, não chegou o momento ainda. Porque este processo tem que vir de dentro para fora do planeta. Nós geramos o karma material. Então, a humanidade, usando o livre-arbítrio inteligentemente, de uma maneira eficiente e eficaz, tem que perfurar essa crosta e criar como se fosse um canal para essa eletricidade cósmica começar a penetrar o planeta. Como que vai penetrar? Somos nós que conseguimos perfurar essa crosta. Como? Sendo arrebatados por esse amor e por essa loucura santa. Aí nós abrimos um canal e nos tornamos esse canal. E por aí esta eletricidade começa a fluir. E é esta eletricidade que começa a transformar o karma material. Começa a transformar essa miséria na qual vivemos, que é essa lama na qual estamos até o peito, alguns até o pescoço, outros chegam no nariz. E alguns estão se afogando nessa miséria humana. Nós somos miseráveis, achamos que miseráveis são aqueles despossuídos, que não têm posse. Imagina. Acontece uma catástrofe, sabe o que dizem? Houve um prejuízo de 10 milhões de dólares. Esse é o resultado, é o balanço. Vamos precisar de 30 milhões para reconstruir. Será que reconstrói o que aconteceu com as vidas que estavam ali? E com os reinos? Percebe como é a mente comum? Então precisaríamos sair da mente comum, ser loucos. É como o universo falou com o nosso irmão, tão querido, que é Francisco de Assis, Cutulin. Quando o universo falou com Cutulin, falou, meu filho, seja louco. É isso que Francisco tinha que ser, pobre e louco nesse mundo. Quando o universo falou com Francisco, falou isso, seja pobre e louco nesse mundo. E um ser, que é Francisco, mudou a história da Terra. E nós dizíamos, isso era Francisco. Ou isso era Teresa de Calcutá. E nós? Onde está o Francisco de Assis dentro de nós, percebe? Onde está Teresa de Calcutá? Francisco, ele ia buscar aqueles que ninguém queria. Pegava os leprosos pela estrada, ia naqueles lugares onde viviam os leprosos, cuidava dos leprosos. Ele não tinha medo de pegar lepra, não. Porque a lepra é um estado de consciência. Ele estava num amor arrebatador. Essa é a única proteção que nós temos.
Está fraco do sangue? Está desvitalizado? O sistema imunológico está em crise? Ame. É esse amor arrebatador, é a única proteção. E é isso que transforma. Então nós temos que ser loucos nesse mundo. Nós temos que ser arrebatados por esse amor. Para isso, não precisa entrar no monastério. Não precisa ser monge. Tem que ser louco. Nós podemos ser loucos e não ser monges. Agora, para ser monge, é obrigatório ser louco. Se você quer ser monge, como tem aqui vários papéis das pessoas que escreveram se oferecendo, e você não é louco, não precisa nem vir para a entrevista. Vai ser perda de tempo. Tem que ser louco, mas louco, louco mesmo, porque não dá tempo de ser pouco louco. Agora, no final dos tempos, tem que ser louco de verdade, uma loucura santa, um amor arrebatador. É rendição, porque quando nós entregamos uma parte e guardamos aquilo que é mais caro para nós. É sempre assim, porque o ego faz assim. Não vamos mentir para nós mesmos. Quando nós entregamos aquilo que incomoda e deixamos aquilo que é mais caro, que é o nosso amor próprio. Então, nós sempre guardamos o nosso amor próprio. Basta ver quando alguém nos deixa para trás, como sentimos que fomos colocados para trás. Percebe? Amor próprio. Quem é louco e quem está arrebatado por esse amor, nem vê se está para trás ou para frente, porque ele não está ali, está no outro plano. Então, render-se, rendição. Peguem aquelas 72 contas e comecem a passar. Rendição, render a um amor arrebatador, repete, porque isso vai entrando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a nossa cabeça é tão dura, mas vai ali, repete, render-se a um amor arrebatador, uma loucura santa. Eu quero me render. Aí você fica de joelho, você põe a cabeça no chão, você chora. Tudo isso é fita. Tudo isso é cena que o ego faz, porque existe o mecanismo do ego. Então, quando ele vê que ele está perdendo espaço, o ego, ele parece que vai colaborar. Aí você chora, você ora, fala com Deus, levanta as mãos para o alto. E depois, quando sai dali, o primeiro irmão que diz para você alguma coisa que você não gosta, pronto, já fica de cara feia. É assim ou não é? Então tem que insistir, tem que persistir. Render-se a um amor arrebatador, a uma loucura santa. E aí nós podemos pedir ajuda para nos render. Nós nos voltamos para o alto. Porque para perfurar essa crosta, nós temos que dar a permissão. Nós temos que abrir a porta. Nós temos que abrir a porta, por causa do livre-arbítrio. Então, nós podemos dizer, universo, eu não consigo, eu tenho problema no estômago, meu fígado não sara, minha cabeça não para de doer, o meu emocional não me deixa em paz, a minha mente não para de funcionar, eu tenho medo de me entregar. Não? Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu me entregar. Imagina, é como se nós estivéssemos numa prisão e tivéssemos medo de sair da prisão. É assim. Mas aí nós podemos dizer, universo, eu preciso de ajuda, eu quero me render, mas me ajude. Eu dou a permissão, pode agir, porque é esse amor arrebatador é a fonte desse fogo que está em volta dessa crosta na Terra, porque esta eletricidade que está permeando o planeta é uma emanação desse amor arrebatador. É uma eletricidade que tem um mecanismo, é um fogo que consegue transmutar o karma material. É um fogo que coloca a vida terrestre, nos coloca dentro de uma lei superior que não é o karma. Então, para nós conseguirmos dissolver essa crosta, para nós sairmos do karma material, para nós colocarmos o planeta
em condição de fazer a transição e de entrar no outro estado, tem que mudar o karma material. Com o karma atual, não muda. Então precisa esse fogo. Esse fogo tem que descer aqui. Quem vai abrir a porta? Não adianta olhar para o lado. Não esperem que Francisco de Assis vai fazer isso, ou um irmão Pio, ou uma Teresa de Calcutá, ou algum anônimo lá nas cordilheiras, porque eles já fizeram a parte deles e já nos instruíram. Hoje são nossos instrutores. É a nossa vez de fazer isso. Então nós temos que abrir essa porta. Nós temos que criar essa conexão, perfurar essa crosta e chegar nessa consciência de transmutação do karma material, de mudança da vida terrestre. Esse amor cósmico tem que entrar aqui. Por onde entra? É pelo coração. E é este o ponto. Não é com a mente isso, é com o coração. Então, de repente, nós podemos saber muitas coisas. Vamos comprar verdura na feira e aquela senhora, já de idade, pode ter o coração mais aberto do que o nosso. Percebe? Não é porque nós temos mais conhecimento ou porque usamos uma roupa mais organizada ou mais da moda. Não. Aquele que está à frente é aquele que ama mais, é aquele que pode ensinar. Quem ensina? Quem vive. Então não é com a mente que nós vamos abrir isso, abrir esse canal. É com o coração. Então a mente tem que vir para o coração. Como? Temos que colocar em prática aquilo que aprendemos. E um instrumento é a oração. Quando nós oramos de verdade, nós trabalhamos o orgulho da mente, porque o orgulho mental diz que oração não é para nós, oração é para as pessoas simples. Somente orgulhosa diz. Nós precisamos de coisas mais evoluídas. A mente não vai abrir essa porta. É o coração. É o coração que é arrebatado. Então a mente precisa vir para o coração, simples, despojada, desapegada, vazia. Então a oração nos ajuda. Então nós podemos orar, cada um tem a sua maneira de fazer isso, mas nós temos que vir para o coração de verdade. Nós temos que estar diante do irmão, diante das situações, com o coração, percebe? Não é mental, é assim. Saímos da sala e vamos para o desjejum. Ali, diante do alimento, temos que estar com o coração. Não podemos estar diante do alimento com o estômago, com o intestino. Percebe? Chego diante da mesa e fico diante da mesa com o intestino, com o estômago. Não vai funcionar. Então, tem que chegar diante do alimento com o coração. O que vai acontecer? Eu vou deixar que o irmão se sirva, em vez de eu servir antes que acabe. Então, é uma atitude diária, nas coisas pequenas. Não são nas grandes atitudes. É nessas também, mas é nas atitudes pequenas. O pensamento tem que vir para o coração. E nós temos que amar. Temos que deixar que este fogo arrebatador transmute as nossas misérias. Isto é uma emanação do segundo raio cósmico, que é uma energia cósmica de amor, sabedoria. É uma energia que é a essência desse universo. Então está em tudo. Tem que ser ativada, tem que ser acesa. Onde está? Está em nós. Não está ativo? É porque você não deu atenção. Sente dificuldade? É porque nós saímos do caminho. Persista. Insiste, porque a mente vai se rebelar. A mente vai armar uma rebelião para te colocar na vida velha. Quando você começa a dar os primeiros passos, a mente te ataca e você entra em crise. Persista. E você repete, render a um amor arrebatador,
render a uma loucura santa. Persiste, porque passando essa crise, você vai estar mais forte. É assim que nós fortalecemos, é persistindo. Mas quando acordamos de manhã, nós temos que ter desencarnado da vida velha. Se formos os mesmos de ontem, somos uma sopa requentada. Temos que nascer de novo. Isso é possível, claro que é possível. O nosso modo de pensar, o nosso modo de reagir, aquelas coisas pequenas que temos nos relacionamentos, os apegos, as preferências, nada disso abre a porta. O planeta depende de nós. Nós temos que abrir um tubo e perfurar esta crosta desse karma material, desse pensamento comum. Quem vai fazer isso? Os que tiverem coragem. Os que tiverem coragem de se render, rendição. Eu desisto de mim mesmo. Quando o nosso ego começa a falar, a nossa personalidade, você fala, olha, já desisti de você. Desisti. Não adianta reclamar, não adianta pedir, não adianta dizer que está em crise, que precisa disso, que precisa daquilo, que precisa de tempo para poder ler, que não está tendo tempo. Meus irmãos, temos que fazer como Francisco, que ia para os leprosários. Temos que acender a luz onde a luz não está. Temos que ir onde se precisa mais. Temos que ir onde se precisa mais. Temos que parar de cuidar de nós mesmos, para que sejamos arrebatados e esse amor universal cuide de nós. Por que o universo não cuida de nós? Por que nós temos que lutar pela vida? Porque nós nos colocamos aí. Quem vai viver de Deus não precisa cuidar de si mesmo, percebe? Porque Deus cuida, o universo cuida. Como que as flores nascem, como que as plantas crescem, como que a água ainda sai pelas nascentes. Quem cuida disso? Quem cuida dos pássaros? Quem cuida? Existe uma inteligência que mantém os planetas girando em torno do Sol, o Sol dentro da galáxia. Existe uma inteligência. O que faz todos os ipês amarelos florirem ao mesmo tempo? Como é isso? Como faz os ipês florirem ao mesmo tempo? Onde está essa inteligência? Percebe? Então nós temos que nos deixar guiar por essa inteligência universal. Nós temos medo, porque essa inteligência universal, este amor universal, este poder universal, não dá um seguro-saúde, não dá garantia, não dá aposentadoria. Percebe? Isso é entrar numa vida eterna. O que é isso? É uma consciência da eternidade, fora do tempo, onde nós estamos como almas, como seres internos, dentro deste fogo, arrebatados, e eternamente na lei, somos seres a serviço. Então, o sol se doa. O sol não está iluminando para ele mesmo. O sol não criou uma capa e fica dentro dessa capa com a luzinha dele. O sol, ele ilumina para o universo. Isso é o amor. Então nós temos que ser arrebatados e temos que iluminar para o universo. É uma doação total. Temos que iluminar aonde precisa mais. Então nós temos que chamar aquela Teresa de Calcutá que está dentro de nós, aquele Francisco de Assis que está dentro de nós, aqueles seres de compaixão que viviam no Oriente, e temos que ativá-los em nós. Eles estão em nós, eles já viveram isso. Um dia, um irmão nosso descobriu a lâmpada elétrica. Descobriu a lâmpada e depois se criaram as fábricas e hoje chegamos em casa, não temos que criar uma lâmpada de novo. Já foi criada. Nós apertamos o interruptor, a lâmpada acende. Alguém criou a lâmpada, descobriu.
Francisco de Assis já viveu esse amor num certo grau. Pio, Teresa de Calcutá, seres sobre a terra viveram esse amor, foram arrebatados, foram loucos. Então nós temos que entrar por esse caminho. Por que não entramos? Queremos garantia? Não tem garantia. Mas é uma loucura santa. Quem é louco não precisa de garantia. Então, sendo arrebatados, nós entramos por aí. E aí vamos começar a ser vividos por esse amor. Ser vividos por esse amor. Vamos começar a mudar os nossos hormônios, o nosso sangue, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir. Vai mudar. Nós vamos começar a ser vividos por esse amor. Olha, um canal começa a surgir, esse canal vai subindo, perfura essa crosta, e aí a nossa aura começa a ser canal para este fogo transmutador. Nós começamos a transmutar as misérias humanas, que é a vida normal. É tudo miserável. Nós vivemos para o universo, é uma miséria, é um sofrimento, é uma dor, é uma sujeira psíquica, de medo, de apego. Temos que transmutar. Nós somos os canais. Sozinhos? Não. Se começamos a fazer isso, vamos fazer isso junto com os anjos, com os arcanjos, que são energias que trabalham com esses fogos. Esse fogo que desce e transmuta o karma material, se abrimos a porta, se chama misericórdia. Misericórdia é uma palavra que já conhecíamos, não? Quando entrarmos nessa ciência cósmica, provavelmente vamos ter outras palavras, porque a misericórdia é quando as nossas misérias são colocadas no coração de Deus. Então, como que isso acontece? Quando nós abrimos o canal. E nós somos Deus aqui. Como? Nós somos o amor aqui. Esse amor vive em nós. Será que existem pessoas com a coragem de fazer isso? Com a coragem de saírem totalmente de si mesmas? Com a coragem de falar, eu me rendo. Porque quando falamos de verdade, o universo escuta. Temos que deixar de lado todos os planos, toda a nossa boa vontade, até de servir, de fazer o bem. Temos que deixar tudo, tudo é tudo. Então, este fogo, esta eletricidade, essa substância ígnea que pode transmutar as nossas misérias, está aguardando aqueles seres corajosos que queiram se render. Aqueles seres que têm uma loucura santa, que não querem garantia nenhuma, que estão dispostos a qualquer coisa por esse amor, pelo plano evolutivo, pelo bem. E aí as coisas começam a acontecer. E isto é assim porque há processos que só nós, estando encarnados, dentro da mente, dentro do livre-arbítrio, neste plano físico da dimensão terrestre de superfície, podemos fazer. Só nós. Os nossos irmãos, as hierarquias, não podem transgredir o livre-arbítrio, porque senão não seria a escola da Terra. A escola da Terra é a escola do livre-arbítrio, onde vamos aprender do amor, vamos aprender a amar e a perdoar. Então, eles aguardam que nós façamos isso. Um que faça, faz em nome de todos. Um que faz em nome de todos. As inscrições estão abertas. As pessoas têm uma série de desculpas, de compromissos, de situações que tem que manter, porque os outros dependem dela, e que meu filho depende de mim. Todo mundo depende dela, ela é imprescindível. De repente, ela desencarna. O que acontece?
todas aquelas pessoas que dependiam dela, quando ela fica olhando lá do outro lado, ela vai descobrir que as pessoas tomam iniciativas, que as pessoas ficam mais vivas, que as pessoas se libertam, que as pessoas evoluem, e ela era tão imprescindível, estava sendo um obstáculo. Muitas vezes é assim. As coisas funcionam melhor quando nós saímos. Olha, não nos enganemos. A mãe, que é aquele ser, membro da hierarquia que trabalhava com Sri Aurobindo, quando foi fundar o ashram e foi fundar a cidade de Auroville, reuniu o grupo e tinha os colaboradores, aquelas pessoas mais próximas a ela, aqui como nós, em Figueira, em Aurora, nos centros, nos monastérios. E a mãe falou assim: cada um de vocês representa um dom da vida divina. Então falou os dons, aqueles nomes, não todo mundo ficou cheio de si, não, porque cada um simbolizava um dos dons da vida divina. Então cada uma das pessoas era um canal para um dom da vida divina. Tá bem, isso é verdade. E aí, ela em seguida, ou num outro momento, não me lembro, ela falou, com as mesmas pessoas: cada um de vocês representa um obstáculo para que a vida divina possa se manifestar aqui. Então, às vezes, nós achamos que somos muito necessários, que estamos ajudando aquelas pessoas queridas. Às vezes, nós estamos amarrando o processo das pessoas, impedindo que evoluam. Nós temos que ver as coisas de fora, temos que ver as coisas com os olhos da loucura santa, que é como o universo vê a Terra. Então, não pode ser com os olhos normais. Então, quando nós somos loucos, nós saímos de tudo. E nós podemos experimentar. Nós fechamos os olhos, respiramos algumas vezes, aquietamos, nos voltamos para essa região do coração, para o nosso ser, e tentamos ali, um pouquinho, soltar tudo, não ser nada. Não ser nada. E depois voltamos. E quando voltamos, vamos encontrar aqui a nossa pessoa, tudo, mas vamos ver que estamos um pouquinho diferentes. Depois repete. Em vez de ficar 3 minutos, fica 5. Respira, esvazia, esvazia, e eu não sou nada. E começa a se render a esse amor. Experimenta. E assim vamos aumentando. 10 minutos, 12 minutos, e de repente, um dia, num momento de graça, nós pegamos o nosso eu e colocamos no infinito, e dizemos: está aí, toma, eu desisto de mim, me entrego, me rendo, e aí, de repente, algo acontece, já não somos os mesmos. Está claro? Então, vamos aproveitar hoje que é um dia de vigília e vamos tentar sair da normalidade. Algo que nos ajuda, por exemplo, é ficar em silêncio. Porque como normalmente falamos o tempo todo uma série de coisas que não são necessárias, vamos hoje fazer a experiência de não falar nada. E quando vier aquela vontade de falar, fechamos a boca, engolimos as palavras e coligamos com aquele fogo, com aquele amor arrebatador. Em vez de falar, nós nos rendemos ao silêncio. Está bem? Isso é para os corajosos. Obrigado.